Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a Rafael. Hay personas conectándose también al streaming de YouTube. Es un gran gusto tener a Rafael Teixeira Lima, de Lima. En portugués ponen el apellido de la madre antes del padre, ¿verdad? Entonces, Rafael Lima. Sí. Rafael trabaja en informática desde aproximadamente el año de 2007, si no me equivoco. ¿Sí? Sus estudios son en informática y se desarrolló al inicio de su carrera en temas relacionados con redes, analista de redes, estuvo en soporte y demás, y fue evolucionando hacia innovación y a investigación e innovación. En Die Dixford desarrolló una carrera importante y ha trabajado en la industria bancaria desde hace muchos años. Se ha especializado últimamente en lo que es ciberseguridad en el ambiente financiero bancario, que es muy dinámico en Brasil, ¿verdad? El país más poblado de Latinoamérica, ¿sí? Y el que tiene, por cuestiones históricas, ¿verdad? En momentos de devaluación y demás, pues desarrolló una industria bancaria muy digitalizada, ¿verdad? Antes que otros países latinoamericanos. Entonces, Rafael tiene una valiosísima experiencia. Agradecemos también a Gonzalo Adis, que está aquí presente, por habernos permitido hacer la conexión con Yvonne Nixford y Topaz, ¿verdad? Y Rafael, por estar hoy con nosotros. Rafael habla español, con acento brasileño, Sí, pero con sotaque brasileiro. exacto. Y le agradecemos muchísimo, Rafael, por haber preparado esta sesión con el Club de Investigación Tecnológica. Rafael va a aceptar preguntas de parte de nosotros a lo largo de su exposición. Y bueno, bienvenidos sean todos y tengamos la primera conferencia de nuestro año, 2021, con Rafael Lima. Listo. Buenos días a todos. Mucho gusto tener ese espacio para poder compartir conocimiento de un escenario que es tan importante para todos, que es proteger las personas el mundo digital. Eu trabalho há alguns anos com isso e para mim eu vejo que é um trabalho muito importante porque estamos fazendo algo bueno para as pessoas, ¿sí? Sabemos que temos um mundo novo digital e sabemos que há risco neste mundo. Então, é muito importante ter proteção, assim como temos no mundo real, ¿sí? Eu vou compartilhar a pantalla, Ignacio. Déjame ver acá. Jimmy, você já pode ver a pantalla? Sí, perfectamente. Listo, perfeito. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra charla hoy teniendo una vista de cómo es la fraude en línea, ¿sí? Sabemos que la fraude en línea sigue evolucionando al mismo paso que la tecnología, ¿sí? Entonces, cada vez que creamos un nuevo canal, una nueva forma de hacer una transacción, los atacantes siempre intentan buscar uma forma de também fazer fraudes este novo canal digital que foi exposto, ¿sí? Então, hoje, o objetivo hoje é falar sobre isso, ¿sí? Então, não temos uma renda muito larga, ¿sí? Deixa-me só mover algumas coisas acá. Okay. Não temos uma renda muito larga, ¿sí? Vamos inicialmente entender qual é o panorama do mercado de fraude em Latam, que é nosso foco acá. Vamos também revisar alguns casos de uso com cenários de fraude mais específicos em Latam também.
e também iniciar nosso enfoque de prevenção à fraude, tendo em conta o omnichannel, ¿sí? que é o caminho que todas as instituições de e-commerce e instituições financeiras estão buscando hoje evolucionar para seus usuários. Sempre ter um canal omnichannel com integração para que seja melhor a usabilidade para seus usuários. Rafael, disculpa. Sí, si pudieras tal vez hablar un poquito más fuerte, me está costando oír. Sí. ¿Me escuchan A bien veces ahora? estás muy lejos del micrófono, no sé, ¿verdad? Sí. ¿Ahora me escucha mejor? Perfecto, sí. Listo. Voy a hablar un poquito más alto. Bueno, pasando para la segunda parte, vamos a hablar de la tecnología antifraude, ¿sí? Con e-commerce, serviços bancários a seus clientes através de canais web e móvel, sim? E com isso se abriu uma grande interface de ataque para os atacantes, sim? Para tomar as credenciais desses usuários finais. Isso preocupa muito as instituições financeiras e de retail, porque isso afeta a usabilidade e gera la perda financeira para a instituição e para os usuários, dependendo de la legislação de cada país, ¿vale? E de acordo com esta encuesta acá, isso cresce a cada ano, ¿sí? Como se mostra nessa encuesta acá de Visa Report de 2019. Isso é de 2019, mas sabemos que em 2020 tivemos muito mais deste movimento devido à pandemia, ¿sí? Então, 60% das instituições na Latinoamérica de comércio, instituições financeiras de comércio eletrônico esperam que isso siga crescendo nos próximos anos, sim? Então, portanto, é muito importante que preocupar-se com os dados dos usuários que estão expostos para os atacantes através do roubo dessas contas para os atacantes tomar a conta do usuário para ser fraude, sim? Em geral, o acesso que nós outros hacemos em uma conta pessoas ao canal digital é através de nossos dispositivos, sim? Em casa, através de uma rede não segura, em um aeroporto, em um centro comercial. Isso aumenta o risco de usuário que seja vítima de cyberataque, sim? Assim, esse é o tema central de nossa apresentação hoje. E vamos a vincular com como uma solução antifraude pode agregar capas de segurança para mitigar esses riscos que são tão explorados hoje em nosso mercado latino-américa, ¿vale? Déjame passar para o próximo. Listo. Además desse cenário de muita inversão e também do roubo das credenciais devido à exposição de los canais digitais, vemos a menudo que o uso de soluções standard disponíveis no mercado ou ferramentas que não contam com uma vista omnichannel, que é o enfoque da solução tecnológica que vamos apresentar, acaba afetando a usabilidade do usuário final, sim? E como isso afeta? Com muita fricção, com a negação da transação em entornos bancários, chargebacks em torno de e-commerce por suspeita de fraude. Tudo isso cresce cada ano, porque a instituição tenta proteger os canais, bloqueando as transações com o menor risco de fraude, e que de hecho termina gerando uma má experiência pelo usuário.
poniendo muchas herramientas, muchas capas de protección que no funcionan de forma transparente para el usuario final, ¿sí? A menudo esto dificulta a estratégia de crescimento da instituição com o aumento de usuários em seus canais digitais. Então, quando temos uma mala experiência do usuário, o usuário vai buscar outra instituição para fazer sua transação, para fazer sua compra, para viver sua vida digital. Sim? Em Latinoamérica, existe um problema evidente de transações denegadas, sim? Por suspeita de fraude. Como vemos em este informe do Online Fraud Report 2019 do mercado Latam, onde vemos que 9% das transações hechas em entorno bancário são denegadas na região de Latinoamérica. Isso é muito alto. E para o ambiente de e-commerce, hasta 1.7 de las compras sofrem algum chargeback devido à suspeita de fraude. Então, vemos que há problema com as proteções que estamos aplicando hoje em esses canais digitais. Então, está tendo uma proteção que também não é tão efetiva, pero há segundo efeito, que é a fricção com os usuários finais. ¿Sí? Então, é isto que nós temos que ter em conta, ter uma proteção forte para os canais, pero com baixa fricção. ¿Sí? Isso que deve ser alcançado hoje quando se pensa em proteção de canais digitais. Pero a realidade, como é a realidade? ¿Sí? Aqui vemos erro clássico, ¿sí? De uma estratégia de prevenção, de proteção com o uso de ferramentas estándares, se não uma vista omnichannel. E se como silos de canais enfocados, então temos canal de uma banca online, para mobile bank e para cajeros, ¿sí? É decir, o cliente pode ter diferentes riscos em função do canal que acede. Não se vê comportamento transacional e de comportamento em todos os canais integrados. Não se tem uma vista mais ampla do risco do usuário, sim? Requerendo assim uma estratégia diferente que muitas vezes não é efetivo, com muito falso positivo, muito fricção e muitas fraudes, sim? É decir, que afeta toda a cadeia de crescimento do canal para a instituição. Foi o que comentamos no início. Quando temos uma instituição que está a prover um canal digital que eu já tive uma fraude, já tenho muita fricção sempre para aceder, e para a instituição é muito falso positivo, gerando muito trabalho. Isso vai afetar a usabilidade e o crescimento da instituição com este canal digital. ¿Sí? Bueno, agora que sabemos desses três problemas, veamos alguns casos de uso com cenários de fraudes, com riscos e efeitos secundários para as instituições. ¿Sí? Bueno, aqui temos três cenários de fraude, ¿sí? Comum em torno de canais digitais e internet para bancos e e-commerce. Um ponto importante é que ambos os três cenários têm riscos muito similares que podem afetar a estratégia de segurança da instituição e gerar efeitos secundários, ¿sí? Como perda de confiança, reembolsos, transações denegadas, alto nível de queixas e perdas financeiras para a instituição. Bueno, vamos ver os três cenários, ¿sí? O primeiro que temos acá é o ataque ao perímetro externo da instituição. E por que esse ataque ao perímetro externo da instituição? É porque onde o nível de segurança sempre é mais frágil, é decir, o lado do cliente é que se pode ser vítima de vários ataques, e onde se concentra realmente os esforços dos criminais. Então, sabemos que a parte do cliente é sempre mais frágil. Então, o atacante vai buscar o caminho mais fácil
que va a enfocarse en los ataques al perímetro externo de la institución y no adentro de la institución, que es mucho más difícil. Vamos a ver un poquito mejor eso adelante, ¿sí? Porque es una parte importante de la estrategia, ¿sí? Fraude de robo de cuentas, ¿sí? El robo de cuentas es el escenario más común que los atacantes buscan, ¿sí? Donde al tener acceso a la cuenta de un usuario puede realizar el fraude o el cash out, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este escenario, es que los atacantes siempre van a empezar a hacer la fraude, teniendo en cuenta, teniendo la información de la cuenta del usuario, ele pode utilizar para diversos tipos de fraudes, ¿sí? Que es lo más común que vemos hoy. Y por último, tenemos el escenario de fraude de apertura de cuenta. Eso es un tema muy específico que hoy, yo creo, acá en Brasil isso está muito avançado, sim, porque há um tema do governo que obriga as instituições financeiras e alguns e-commerces a ter o processo de abertura de conta de forma digital. Então, se criou o canal e na sequência tivemos também a criação da interface de ataque para os atacantes. Então, temos o fraude centrado no processo de onboard digital, ¿sí? Os delinquentes com os dados personais dos usuários criam contas em las instituições para que sirva de destino final das contas ou cash out, ¿sí? Para realizar compras ilegais com a informação desse usuário. Então, aqui temos dois tipos de cenário, para e-commerce e para instituição financeira. Para instituições financeiras, mais enfocado em tema de cash out realmente, ou uma conta de destino, ¿sí? Onde ele vai ser, por exemplo, uma transferência de uma conta para outra, dependendo de cada país, claro, ¿sí? E com esta conta falsa, fake, você vai poder tomar a plata de la transferência fraudulenta, ¿sí? Ou para temas de e-commerce, fazendo compras ilegais com o nome do usuário, muitas das vezes até com a tarjeta do usuário também que se pode tomar, pero poner para uma ubicação específica do delinquente, ¿sí? E como efeito secundário de todos estes cenários de fraude, temos acá a perdida de confiança em la marca, ou seja, o usuário sabe que a marca tem problemas de segurança e não vai a seguir fazendo negócios com essa instituição. Temas em reembolso, então, muitos depende de cada país, há reembolso de la fraude ou não. Acá em Brasil, nós outros temos uma resolução do governo, então, se o usuário é atacado em acesso de uma instituição, a instituição tem que fazer reembolso para o usuário, ¿sí? Transações negadas, que é um tema de usabilidade, ou seja, o usuário faz sua transação em um tempo que é viável para a sua vida e tem a transação negada. Então, isso pode gerar outros problemas para o usuário, mas afeta esse tema de fricção com o usuário, de modo geral. Alto nível de quejas em call center, então, ter uma estratégia, ter muitas fraudes em seus canais vai elevar o nível de quejas em call center, isso gera perda financeira para a instituição, porque manter um call center não é barato, ¿sí? Tem um custo elevado, ¿sí? E por último, dependendo de cada país, a perdida financeira, eu tenho que fazer o reembolso do valor para o usuário. ¿Sí? Entonces, vea que los riesgos para los canales, para los mercados son los mismos, ¿sí? Tanto para bank, medios de pagos y e-commerce, ¿sí? Los riesgos son los mismos, los escenarios pueden ser los mismos, pero con sus particularidades específicas, y los efectos pueden ser los mismos dependiendo del negocio de la institución, ¿sí? ¿Alguna duda por ahora? Yo nada más quisiera llamar la atención porque Rafael va a abordar el tema de la fricción.
seguridad, ciberseguridad y usabilidad han sido normalmente antagónicas. Sí, Exacto. en el 2011 estuve en una conferencia y una empresa muy innovadora costarricense, Moption, estaba impulsando tecnología móvil para cuestiones bancarias y siempre enfrentaban ese problema o no habían resuelto, digamos, bien en aquella época el tema de tener en la balanza la usabilidad y la ciberseguridad y lograr buena seguridad con mínima afectación de usabilidad. Entonces, yo pienso que ahí está parte muy interesante de este enfoque de Rafael. Sí, Rafael, exacto. tal vez es... ¿Me oís? Sí, te escucho, Alberto. Sí, ok. Con respecto al onboarding, online onboarding, yo creo, que me corrijan algunos banqueros que hay aquí en la audiencia, pero yo creo que aquí eso todavía no es permitido. ¿En Brasil es permitido o es obligado? O sea, me parece que en tiempos de pandemia debería ser obligado, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso en Brasil? Sí, acá en Brasil eso se empezó en el año de 2019, antes de la pandemia, con una resolución que es obligado a los bancos tener este canal de onboarding digital. Pero algunos bancos adoptó y tenían un plazo para se implementar esto en la institución. Pero eso se quedó mucho más rápido la implementación debido a la pandemia, ¿sí? Entonces, Ok, es una obligación de los bancos tener eso disponible para sus usuarios. muy bien, adelante. Listo. Tal vez, Roberto, perdón por meter la cuchara. Sí, Sí, sí tenemos algo parecido, Roberto, con el tema de onboarding en Costa Rica, con el tema de firma digital. Como muchos ok, bancos están promoviendo firma digital, pues vimos desde el 2018 y más en el 2019 y 20, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Fue incrementado eh, con más de 368 puntos de ingreso o de engaño para las personas en el tema de hacer pensar que estaban haciendo un onboarding de firma digital. Entonces sí tenemos algo parecido ya en la región. o sea, yo puedo abrir una cuenta nueva en un banco con mi firma digital. Sí, señor. Pero Excelente, ok. hay un pero ahí que me parece que es Sí, importante mencionar y yo quería preguntarlo hace un ratito, pero te me adelantaste, Robert. El tema del onboarding no es lo mismo que hagas un onboarding o que abras una cuenta de un cliente que ya existe a un cliente que viene de cero al banco, sí, claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, la pregunta que tendría ahí para Rafael es si ese onboarding a que se refiere es un cliente cero, ¿verdad? Que realmente en Costa Rica eso no lo podemos hacer hoy. No lo podemos hacer. Ok, Vos puedes hacer una solicitud y llenar un formulario y mandar un montón de papeles digitales si querés, pero tenés que terminar en un punto de venta registrando tu firma, ¿verdad? Y completando, digamos, formulario con nuestros clientes, otra serie de cosas. Entonces, quería preguntar si ese ciclo o ese proceso es punta a punta para un cliente cero, o si, porque si es abrir una cuenta nada más, nosotros sí lo hacemos en línea, casi que todos los bancos, pero tiene que sí, ser un claro. cliente ya existente. No sé si, Rafael, estamos hablando de un cliente nuevo, cero, de paquete, que puede hacer todo su proceso en línea. Sí, acá en Brasil es un cliente nuevo que no pertenece a la institución. Entonces, la resolución es que cualquier persona que quiera abrir una cuenta en un banco puede tener la posibilidad de hacer eso totalmente de forma electrónica, ¿sí? Algunos bancos, el inicio, creó un proceso híbrido, ¿sí? Empezava de uma de forma digital, e al final finalizava em uma tenda do banco, ¿sí? Pero depois se foi evolucionando, avaliando o risco, com o uso de soluções que ajudam a avaliar o risco, e se evolucionou para um cenário de onboard digital, totalmente digital, tanto para pessoas como para empresas, ¿sí? Algunos bancos hacen la abertura de conta para empresas de forma híbrida. Empiezan de forma digital e terminam em uma tenda del banco. Pero para pessoas hoje é totalmente digital, para pessoas novas, ¿sí? E para Bien. pessoas que vão a aderir um novo canal da instituição,
no hay ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, hoy yo hago transacciones solamente por el canal web, ¿sí? A través del desktop. Y hoy voy a empezar a hacer en móvil, ¿sí? Entonces es solamente acceder a un nuevo canal. Pero acá en Brasil, el proceso de onboard es totalmente digital para un nuevo usuario. ¿Sí me explico? Muy bien. Listo. Déjame entonces seguir acá. Caso tenha alguma dúvida, volvemos para revisar. Entonces, ahora abordaremos una visión de prevención omnichannel, ¿sí? Y cómo este enfoque es efectivo en escenarios de fraude digital. Aqui temos uma visão clássica de como é a arquitetura e onde se concentram os riscos, ¿sí? Sabemos que a seguridade perimetral da instituição tem várias capas de segurança que garantizam um nível adequado de segurança e desabilita o ataque de los criminales, ¿sí? Pero el mundo externo, ¿sí? Fora da instituição, que sabemos que as capas são mais limitadas, ou seja, temos vários outros fatores que facilitam o ataque de los criminales e termina convertindo-se em foco de estes ataques, ¿sí? Por isso é tão importante, utilizar uma proteção baseada em omnicanal, com proteção de los endpoints para aumentar o campo de visão de risco concentrado em usuário final. Ou seja, concentrar, ter as proteções em perímetro do banco, sim, que não pode cambiar isso, pero enfocar-nos na proteção de los dispositivos do cliente, em risco de la transação do usuário, para que tenhamos uma capa adicional para esses usuários que são os mais que é o lado mais afetado de uma tentativa de fraude, sim? E aqui, deixa eu passar acá. Listo. E assim, tendo em conta que o risco do usuário não se concentra em um só canal, sempre está do lado do usuário e não em só um canal, que são os vários fatores que podem componer o risco, que devemos enfocar na visão multidimensional desses usuários, aplicando uma estratégia omnichannel, ¿sí? Tendo em conta estes pontos acá. Deixa-me passá-los. O primeiro ponto é o Security Advisor, ¿sí? O Research Team. Contar com equipos de investigação que busquem compreender os cenários de fraude de cada uma das instituições para melhorar a solução que se aplicou em esse canal. E todas as regras de prevenção a fraudes que se vão aplicar no cenário de fraude da instituição. Ou seja, ter time que vai manejar a solução de segurança, que tem essa vista omnichannel, para melhorar cada dia mais a efetividade da solução. Não só uma solução, sim, mas também ter equipo que vai manejar, entender e melhorar cada dia mais essa solução. Deixa eu ver acá. Eu creio que aqui se passou muito. Acá, perdão. Aqui. Não falamos do endpoint, perdão. Também ter em conta a proteção do endpoint, sim, dispositivo que o usuário vai utilizar em acesso aos canais digitais, com informação relevante de los riscos detectados. Então, o que temos que ter aqui? A proteção com efetiva, ou seja, proteger o dispositivo do usuário de los ataques, por exemplo, farm, phishing, rat, malwares, mas também enviar essa informação para que se pueda ter em conta este risco desse usuário em seu acesso, em sua transação. Listo? Aqui já falamos do Security Advisor. Omnichannel e Transaction Analytics.
que é a análise do comportamento transacional em todos os canais de acesso. Ou seja, ter em conta como é o perfil transacional do usuário em todos os canais que esse usuário pode ter acesso, e não somente em um, que foi o que falamos antes, ¿sí? Que genera muita fricção, muita fraude e muito falso positivo para análises de las equipos de prevenção da fraude. ¿Sí? E por último, temos o comportamento do usuário, ¿sí? Em todos os canais de acesso. Então, um usuário ele vai criar um comportamento standard de acesso a esses canais. Por exemplo, Rafael sempre vai aceder ao canal móvel, desde um dispositivo X, de uma rede X, de uma rede Y, e de uma ubicação específica. Então, você vai criar um comportamento deste usuário ao acesso aos canais que tem acesso. Então, temos dois pontos: o comportamento transacional, como este usuário faz as transações, e o comportamento do ambiente. ¿Sí? Em transacional, temos um ponto importante, o que vamos avaliar. Qual é o tipo de transação que Rafael vai fazer, para quem se vai fazer essa transação, qual é o valor da transação, qual é a frequência que se vai fazer a transação. E o comportamento se vai avaliar o ambiente, se dispositivo, ubicação, rede, eventos suspeitosos que se detectam através da proteção endpoint, e tudo isso vai ser avaliado baseado em customer, ou seja, em usuário, não somente em um dispositivo dele, não, sempre em usuário. O risco está enfocado no usuário, sim? E tendo toda essa informação do comportamento do usuário e riscos, é que as equipes vão fazer as análises e a solução vai poder retornar uma informação que vai generar inteligência para a instituição fazer a toma de decisões. ¿Sí? Isto. Bueno, tendo em conta esta vista, essa visão omnichannel que devemos ter com uma solução antifraude, como deveria aportar valor à instituição uma ferramenta, ¿sí? De prevenção a fraudes com essa estratégia que acabamos de falar. Bueno, uma estratégia deve permitir às instituições qualificar seus clientes e dispositivos, ¿sí? Permitindo e además a isso proteger este usuário, seu cliente, com seus dispositivos, ¿sí? Isso é um ponto importante. Qualificar sempre e proteger, ¿sí? Compreender o comportamento do usuário e as anomalias, ¿sí? De seus entornos para expandir seus negócios com a estratégia adequada. Ou seja, sempre avaliar o risco da transação do usuário em seus canais e para poder adotar essas redes que se adequada às necessidades desse canal. ¿Sí? Também validar o risco da transação. ¿Sí? Sempre ter em conta que a transação dos usuários é o foco principal de uma análise de risco, ¿sí? Para assim maximizar as transações desse usuário. Então, tendo em conta isso, podemos permitir ao usuário aumentar suas transações e assim o consumo do canal digital. E finalmente, ¿sí? Autenticar os clientes com conveniência e barra fricção, ¿sí? Autenticar os clientes de uma maneira conveniente mediante a adoptação de uma autenticação baseada em risco para que possam ampliar seus ingressos na instituição. Ou seja, ter em conta o tema da usabilidade. Temos que ter em conta que não é necessário sempre um usuário a todo o acesso em canal digital a ser uma, duas ou três autenticações. Uma autenticação baseada em risco que se tem do comportamento do usuário no momento já é o suficiente. Em momento de se fazer uma outra transação, se avalua o risco de novo
caso sea detectado algum risco adicional, se aumenta o nível de segurança aplicando fatores adicionais. Esse é um ponto importante. ¿Sí? E isso que vai muito do que Ignacio falou, que é balancear a segurança com a usabilidade do usuário, ¿sí? E barra fricção. Bueno, agora chegamos ao tema da tecnologia, ¿sí? Então, tendo em conta as necessidades do mercado, ¿sí? Os riscos que implica a exposição de los canais digitais na internet, todos os efeitos secundários que uma estratégia incorreta de prevenção de fraude pode trazer à experiência do usuário, me gostaria agora de apresentar uma solução tecnológica que tenha como objetivo criar capas adicionais de segurança em canais digitais, análise de risco da transação do usuário com o objetivo de avaliar a vista omnichannel e a autenticação adaptativa ao risco e de barra fricção, ou seja, balancear a proteção com usabilidade. ¿Sí? Listo. Então, acá a solução que temos a apresentar se chama Topaz FD, que é onde eu trabalho acá, e é uma solução que conta com módulos específicos, ¿sí? Para a proteção de dispositivos em acesso digitais, análise de risco de transação e autenticação multifatorial adaptativa ao risco de cada transação do usuário. ¿Sí? Então, vemos cada um dos pilares agora. O primeiro pilar e a primeira capa de proteção de segurança que podemos añadir em um canal digital é o processo de onboarding, que é um tema muito importante aqui no Brasil e creio que se está empezando a falar muito em Latinoamérica. ¿Sí? Então, añadindo uma capa de proteção em processo de onboarding, se pode, com tecnologias específicas como de inteligência artificial, você pode avaliar o risco deste usuário sem mesmo ter esse usuário em uma instituição. Como fazemos isso? Com a implementação do módulo da solução dentro do canal digital, por exemplo, um canal móvel, você pode tomar informações deste dispositivo e do ambiente do usuário e avaliar isso contra uma base de informações que já temos de outra instituição. Ou seja, podemos avaliar riscos sem mesmo conhecer o usuário. E como fazemos isso? Podemos avaliar a identificação do dispositivo, ou seja, cada dispositivo que a solução protege, se tem uma identificação. ¿Sí? E acá em Brasil, esta ferramenta é utilizada em muitos bancos. ¿Sí? Então, esta ferramenta hoje tem uma base de mais de 200 milhões de dispositivos conhecidos. Então, um novo dispositivo que você vai avaliar o risco, você pode avaliar se ele já existe em outra instituição. É como comparar se um usuário existe em um ecossistema de pessoas, vamos dizer assim. ¿Sí? Então, você pode avaliar se o dispositivo já é conhecido em uma fraude anterior, se é um dispositivo que é suspeitoso em outra instituição, avaliar se a informação que o usuário está diligenciando, por exemplo, a ubicação. O usuário está a dizer que vive acá em São Paulo, onde estou, mas está haciendo o processo de onboard, por exemplo, do Peru. ¿Sí? Então, há uma diferença de informação que o usuário está diligenciando com a ubicação real. Então, é um risco para algumas instituições isto. ¿Sí? Você pode avaliar também se o dispositivo tem algum malware, ¿sí? Se tem um rat, se tem um smishing, se o dispositivo tem algum risco específico. Por exemplo, se é um dispositivo jailbreak ou root, se é um dispositivo virtual, que é um cenário de fraude que os atacantes utilizam para generar muitos dispositivos para muitas fraudes. Então, você pode avaliar
diversas informações do ambiente do usuário para retornar o risco de poner este usuário com esse dispositivo dentro de uma instituição. ¿Sí? Además de isso, temos a proteção endpoint, que já é uma proteção endpoint enfocada para os usuários que já estão dentro da instituição, que já vão fazer suas transações. Então, a proteção endpoint tem o objetivo de fornecer alta proteção para esses dispositivos, avaliando o risco desse dispositivo, os possíveis riscos que se pode ter, por exemplo, phishing, malware, farm, rat, uma automatização por malwares, pero tudo isso com baixa fricção, ¿sí? É uma proteção que tem o objetivo de ser quase trabalhar em background, ¿sí? Não ter muita interação para não afetar a usabilidade do usuário. E quais são as soluções? Há uma solução que pode ser integrada dentro das aplicações móveis, que vai trabalhar de forma transparente para o usuário. Há uma aplicação que se pode fazer a instalação em um dispositivo escritório, ou seja, há uma interação com o usuário, pelo nível de segurança mais elevado, porque se há um elemento dentro do sistema operativo. E há uma solução que vai trabalhar no contexto do navegador, ou seja, é um script que vai ser integrado dentro da página do canal digital web, ou seja, zero fricção, zero interação com os usuários. Então, vocês veem que acá é mais uma capa de proteção que vai ser añadida o acesso do usuário e toda a proteção que se genera com essa solução, com essa proteção endpoint, você vai gerar eventos que você vai enviar para um motor de risco, sim? Esse motor de risco vai avaliar este comportamento do ambiente do usuário para depois retornar o score transacional, sim? Pero antes do score transacional, temos a autenticação adaptável, sim? Que é uma autenticação multifatorial baseada em machine learning e em risco em tempo real. Então, de acordo com os eventos que você vai enviar pelos dispositivos endpoint e a informação do portal transacional, da transação do usuário, você vai avaliar todo o risco pelo motor transacional e você vai aplicar um fator de autenticação baseado na regra de negócio que a instituição você vai criar. Então, por exemplo, a instituição tem uma regra que riscos baixos vai aceder sem nenhum problema. É o que vamos ver mais adiante na demo. Quando se tem um risco mais elevado, você vai utilizar um token, um QR Code. Então, vai depender da regra, você pode aplicar um fator de autenticação compatível com essa regra da instituição, tendo em conta 4 fatores disponíveis. Sim? O Mobile Token, que é um token que vai se apresentar na aplicação mobile. Um QR Code, que vai ser uma autenticação entre um portal web e uma aplicação. Você vai apresentar o QR Code e você vai ler esse QR Code. Uma autenticação baseada na face do usuário e tendo em conta liveness, sim, para aplicar camadas adicionais de proteção nessa autenticação por la face. E a autenticação baseada na voz do usuário, que é o Voice Recognition. Ou seja, você vai entender como é a voz do usuário e no processo de registro. E, na sequência, tendo em conta esse standard da voz do usuário, você vai fazer uma autenticação depois. ¿Sí? Rafael, perdón, Rafael. Claro. Es razonable inferir de lo que estás diciendo que esos niveles de autenticación es más seguro el voice recognition que el face similarity que el token. Sí, exacto. Es un orden de severidad eso. Não, isso vai depender de cada instituição, Roberto. Okay. Nós temos instituições que utilizam QR Code para um risco elevado. Isso, na demo, nós vamos apresentar um modelo, um exemplo de implementação, mas vai depender de cada uma das instituições. Claro que uma autenticação por la face do usuário obriga que você tenha que ver o usuário para ser autenticação, é diferente de um token, ¿sí? Sí, tiene mucha fricción, pero es más seguro la cara que el token, ¿o es parecido?
Sí, exacto, exacto, porque se el atacante está con el dispositivo del usuario en manos y no está con la persona, se puede hacer la autenticación, ¿sí? Con la fase no, se tiene que tener la persona para hacer el liveness, ¿sí? Sí, Entonces, ok. hay un nivel acá, pero cada institución puede aplicar de la forma que vea que atende su regla de negocio, ¿sí? Bien, muchas gracias. Listo. Bueno, y por fin tenemos el score transaccional, ¿sí? Que es un score baseado en el riesgo que se va a evaluar del perfil transaccional, del comportamiento y del modelo de ubicación y ambiente del usuario en el momento de la transacción, também baseado em outras instituições, sim? E também em outros diversos pontos importantes que se pode avaliar, como regras específicas de prevenção a fraudes, sim? E também na tecnologia machine learning, que vai entender qual é o comportamento da instituição do usuário e aplicar o score baseado no que se conhece desse comportamento, sim? Então, acá vamos a ter o motor de risco que hace toda a orquestração e o Analytic Dashboard, que é uma consola que vai añadir uma ferramenta o processo de prevenção da fraude da instituição. É uma ferramenta, uma consola, né, que vai permitir avaliar o ambiente, as fraudes, o retorno de cada um dos scores que foi aplicado a uma transação do usuário. ¿Sí? Y por final hay otros... Rafael, perdón, Rafael. ¿Ese score transaccional se calcula en el dispositivo o en la nube? En la nube, todo es hecho en la nube. Todo la análisis es baseada en los eventos que se generó desde el portal transaccional y también el dispositivo, y se va a tomar esta información y evaluar el riesgo. En la próxima lámina tenemos um exemplo de funcionamento da solução que vai deixar isso mais claro de como é a interação do canal, endpoint e a nuvem da solução. Muy bien, muchas gracias. Listo. E por fim, a consola Analytic Dashboard, que vai servir como uma ferramenta para o processo de prevenção da fraude. ¿Sí? Também vamos ver um pouquinho mais adelante em la demo. Agora, para aclarar um pouco melhor como funciona esta solução, de forma mais técnica, temos acá como é a interação, ¿sí? Então, para exemplificar como funciona a solução e a estratégia de análise de risco omnichannel, aqui temos um exemplo de implementação, ¿sí? Com 3 atores principais. A instituição protegida com seu canal digital, web ou móvel, o dispositivo do cliente, ¿sí? Que está protegido por la solução e consumirá o serviço digital, e finalmente a nuvem com o motor de risco, ¿sí? Que vai realizar toda a orquestração dos eventos, avaliação do risco e comunicação com endpoints para solicitar um segundo fator de autenticação. ¿Sí? E como vai ocorrer esta interação? Acá temos o primeiro passo, ¿sí? Que são os eventos de seguridade que foram enviados por la solução endpoint. Então, de acordo com cada sistema operativo, você vai ter proteções específicas, ¿sí? E essas proteções específicas, cada vez que proteger, o dispositivo vai generar um evento. Então, por exemplo, se detectou um phishing no dispositivo desktop. Se detectou um farm no dispositivo mobile Android. Um malware do tipo RAT para Android. Um evento de ubicação no momento de login para ambiente iOS. Então, todos esses eventos específicos do comportamento do ambiente se vai enviar para a nuvem para que sejam relacionados ao usuário desse dispositivo. ¿Vale? El segundo paso es la transacción de facto, o sea, la transacción que el usuario está a hacer en el canal digital. Por ejemplo, la abertura de una cuenta, iniciar una sesión, el cambio de registro del usuario en una tienda de e-commerce,
uma compra, uma transferência, um pago, qualquer que seja a transação, que a instituição tem que avaliar o risco. ¿Sí? El tercer paso es el envío de la transacción que el usuario está haciendo para el motor de riesgo. Entonces, acá, en este tercer paso, la institución, a través de un servicio de API, va a enviar esta transacción, ¿sí?, para el motor de riesgo, que el motor de riesgo va a evaluar todo el concepto transacional y comportamental y va a retornar um score de risco, ¿sí? Para a instituição poder aplicar sua regra de negócio. Então, acá nós vamos a retornar um score de risco de 0 hasta 100 e a instituição pode aplicar sua regra de negócio. Tendo em conta que caso seja aplicado também os fatores de autenticação da solução, no retorno do score, se pode já fazer a solicitude de um fator adicional. Então, por exemplo, acá no dispositivo, isso é uma transação de iniciar sessão, ¿sí? E o risco o risco retornado desta transação de tipo de início de sessão foi de 20. Se a regra de negócio da instituição, retorno de score 20, se utiliza por exemplo, um token, automaticamente a solução que está integrada dentro do dispositivo final vai ser a solicitude de um token para fazer essa transação. Então, vês que há uma interação única da solução e o retorno do score de risco para que se pueda tomar a decisão da instituição. ¿Sí? Quedou claro para vocês como é o funcionamento? Alguma dúvida por acá? Essa lâmina é muito importante porque é o funcionamento general da solução. ¿No? Bueno, entonces, si no tenemos dudas aquí, vamos para la última lámina de la apresentación, que ahora vamos a entrar en la demo, ¿sí? Que es una demo de un ejemplo de integración de la solución en un multicanal web y móvil para demostrar la protección del endpoint que hablamos agora, o conceito del score de risco e autenticação multifatorial. Então, tudo isso que hablamos da tecnologia e da necessidade de mercado de proteção com barra fricção, vamos a ver agora em essa demo. ¿Sí? Vocês têm alguma dúvida hasta agora ou podemos seguir para a demo? Sigamos. Listo, perfeito. Então, déjame seguir acá. E vamos começar a nossa demo. Agora eu tenho que focar aqui porque há muito que apresentar. Aqui. Listo, perfeito. Então, aqui temos dois canais, ¿sí? Um canal web com um portal transacional, ou seja, há funções transacionais em este canal. O usuário pode fazer uma transação acá. E temos um canal móvel que vai fazer o processo de onboarding do usuário dentro da instituição e depois do processo de onboarding vai trabalhar como um segundo fator de autenticação. Ou seja, tendo em conta que esse dispositivo é o dispositivo registrado desse usuário, é o dispositivo conhecido, ele vai ser o segundo fator de autenticação quando se requeira isto na transação do usuário. ¿Sí? Então, acá nessa demo, nós vamos começar fazendo um processo de onboarding digital. ¿Sí? E esse processo de onboarding está adequado às necessidades acá do Brasil. ¿Sí? Mas você pode aplicar a qualquer cenário, por exemplo, um e-commerce, um método de pago, ou então um banco. ¿Sí? Então, vamos começar aqui. Eu estou com o dispositivo aqui, vou projetar a imagem para vocês na pantalla do computador, ¿sí? Então, vou iniciar o processo de onboarding. Acá nós temos a aula de la solução. Recordo que é um exemplo para
de uso da solução e se vai adequar à necessidade de cada instituição. ¿Sí? Então, vou aceitar. E acá vou iniciar o processo de tomar a informação de um documento do usuário. ¿Sí? Acá em Brasil, nós temos dois documentos standard. Um documento de registro geral, que é válido por todo o país, e a CNH, que é uma identificação para se poder manejar carros. Sim. Então, vou utilizar a CNH, mas a solução está adequada a entender qualquer tipo de documento. Então, por exemplo, se em Costa Rica ou em outro país se quer o passaporte, você pode também fazer a leitura do passaporte para tomar essa informação e a foto de um documento do usuário. ¿Sí? Então, vou começar aqui. Vou tomar a foto do documento. Déjame poner aqui para vocês. Aqui já tomou a foto do documento, a parte frente. Agora vamos à parte posterior. Listo. Então, acá já tomamos a foto do documento e também as informações deste documento do usuário para ser o processo de registro, tanto no portal transacional da instituição como no motor de risco da solução. ¿Sí? Então, acá, um ponto importante. Esta demo que temos acá, nós vamos fazer exemplos de riscos. ¿Sí? Já não vou executar o GRAT em máquina, um fish em um farm. Acá, ¿sí? Eu vou fazer simulação de risco para mostrar como o motor de risco vai avaliar isto para retornar o score. ¿Sí? Em um ambiente real, quem vai detectar esses riscos são as soluções endpoint. ¿Vale? Então, acá vou marcar esta conta que vou criar agora como confiável. Vou finalizar o registro acá, ponendo um correio qualquer. Vou poner um número de telefone. Este acá vou poner um número correto, porque o processo de registro do dispositivo ocorre de duas maneiras, de duas formas. Se é um dispositivo conhecido no motor de risco por outra instituição e é um dispositivo que não há nenhum risco, se vai fazer o registro de forma automática. ¿Sí? Se não é um dispositivo conhecido, se vai fazer o registro com duas etapas, ou seja, o número que vou poner acá, o serviço do motor de risco vai enviar um SMS com um token de 4 números para hacer a autenticação. ¿Sí? Então, vamos a poner o número. 758. Acá também é um ponto importante. Este formulário que estou a diligenciar do processo de onboard do usuário, estou a poner o zip code, o código postal do usuário. Isso é importante porque no momento que o usuário está informando a ubicação que estás em formulário, também a solução está avaliando a ubicação real do usuário através dos dados do GPS, as antenas da operadora que se está a utilizar, os dispositivos Wi-Fi que se conectam a este dispositivo para avaliar se já se conhece isto. ¿Sí? E aqui, por fim, vou poner a contraseña da conta. Então, em este momento, o que vou fazer quando confirmar? Vou criar o usuário dentro da instituição e também o motor de risco. ¿Sí? Vai confirmar. Está generando a conta. Listo, perfeito. E agora vamos começar a tomar as informações para os segundos fatores de autenticação. Então, para
que podamos, no futuro, autenticar a face do usuário, temos que fazer a leitura da face do usuário no momento do registro e também da foto que se tem no documento que se utilizou. Então, se hace uma comparação em 3 partes: a foto do documento, o que se tomou de biometria da face no momento do registro e, posteriormente, o que se vai ter. ¿Sí? Então, vamos começar. Listo. Então, já a face já foi registrada para este usuário. Agora vai começar a ser o processo de autenticação por voz. ¿Sí? Então, na aplicação foi apresentado um texto para a gravação, que vou ler agora. Estou realizando uma operação por OFD Bank. Então, já gravei a voz do usuário, isso vai ser registrado para uma autenticação futura. A frase, não, eu não leí bem em espanhol. Deixa eu ler de novo. Estou realizando uma operação por OFD Bank. Listo. Agora eu logrei ler bem. Então, a conta foi criada, ¿sí? Então, esse é o processo que temos acá em Brasil, que é o mais comum para as instituições, ¿sí? Então, a conta foi criada, acá temos uma identificação básica em Brasil, que é a agência, que é a tenda da instituição para temas bancários, e a conta, ¿sí? Déjame encerrar isto. A conta, que é a identificação do usuário. Pero isso se pode ser qualquer tipo de identificação, por exemplo, um correio, número de telefone, uma identificação do país que se está haciendo, o número de passaporte. ¿Sí? Nesse momento, acá, a conta foi criada e tenho que fazer a autorização para utilizar esse dispositivo como um dispositivo de segundo fator de autenticação. Então, vocês vão autorizar acá. E veja que esse dispositivo que eu estou utilizando é um dispositivo já conhecido por meu motor de risco. Então, não há a necessidade de uma autenticação por SMS para ser a autorização. ¿Sí? Esse dispositivo já é conhecido em outra instituição, então já é confiável. Vai seguir adelante sem nenhum passo adicional. Então, o processo de segurança e barra fricção já pode começar desde o processo de onboarding. ¿Sí? Se eu conheço o dispositivo em outra instituição, não há a necessidade de poner um passo adicional no processo de onboarding. ¿Sí? Se eu não conheço, ¿sí? Perdón, toda esa información del usuario y de su dispositivo y ubicación y un montón de información, ¿esa información la guardan a ustedes o la guarda el banco? Isso vai guardar nosotros em nossa base em la nuvem. Então, essa informação queda armazenada na nuvem. Nós temos, nossa solução está todo em AWS, em Amazon. Então, isso queda todo armazenado para que se crie um historial do comportamento do usuário, desde o processo de onboard até qualquer transação que se vá fazer. Vocês têm um historial do usuário em nossa base de dados. Si te hackean esa base de datos, eso sería peor que lo de SolarWinds. Perdón, no. Que si te hackean esa base de datos, eso sería un desastre, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos todas las camadas de protección adecuadas para la protección de estos datos y estamos de acuerdo con las leyes de Brasil
y también de la institución que ya tiene proyectos en la Europa. Entonces, nosotros atendemos las regulamentaciones de Brasil y también de Europa. Entonces, sabemos que nada es 100% seguro, pero tenemos las mejores capas de seguridad de acuerdo con leyes acá de Brasil. Okay. E um ponto importante, sim, Roberto, essa informação que nós que damos armazenada não é um password. Nós não necessitamos do password do usuário. Nós sempre buscamos ter a identificação do usuário. Por exemplo, acá em Brasília é a REN50, ou uma identificação do documento, e as transações que esse usuário realizou. Então, é uma informação sensível, pero se um atacante lograsse aceder à base de dados, que nunca tivemos esse problema, não vai ter uma informação confidencial que permite o atacante aceder à conta. ¿Sí? Muy bien. E tudo isso está encriptado com as capas de segurança que o mercado pratica hoje. Excelente. Listo. Então, o dispositivo já está autorizado corretamente e já pode ser de acesso. ¿Sí? Então, vamos pôr a hora aqui de lado. ¿Sí? Vamos ver a conta que eu criei. La 10397. ¿Sí? Então, acá, eu já tenho a conta criada, agora, e posso aceder ao meu canal transacional. ¿Sí? Então, veja aqui. Para um processo de onboarding em um ambiente de produção, esse usuário já poderia aceder seu canal e acessar sua transação. Bueno, este canal mobile nós não temos nenhuma função transacional, ¿sí? Então, agora vou sair de acá, eu só acedi para depois nós avaliar o conceito da análise omnichannel, ¿sí? As transações nós vamos fazer por aqui, que é de facto onde pode ser uma transação. Ok. Para temas de exemplo, o acesso que vou fazer acá me vai permitir fazer com 3 opções de proteção, pero em um ambiente de produção isso vai ser totalmente transparente para o usuário final. Ele vai aceder, os scripts que estão integrados em este portal vai detectar qual é a proteção que deve ter, e se não tem, vai oferecer ou não, vai trabalhar de forma transparente para o usuário. ¿Sí? E quais são as 3 formas de acesso acá? Solamente com o LFD Browser, que é a solução que vai executar dentro do navegador com um JavaScript integrado na página. Com o LFD Browser e mais a base instalada, que é o script que vai executar dentro da página, pero vai detectar se há uma instalação já hecha de la solución multiagente no sistema operacional, y si detecta esta solución, se va a utilizar la protección de esta solución. O sea, yo puedo tener una estrategia de cero fricción. Entonces, si mi cliente tiene el OFD desktop de otra institución, yo voy a aprovechar esta instalación y voy a tomar la protección de este módulo de la solução. Se não tem, vou utilizar somente o LFD Browser, que já é uma solução muito robusta também de proteção para o usuário. ¿Sí? E por fim, o acesso com o LFD Desktop, ou seja, se não há uma instalação do LFD Desktop no dispositivo, eu vou obrigar ao meu usuário a fazer a instalação, que é, por exemplo, isso aqui. Ele vai detectar se há a instalação, se não há, eu vou oferecer para descargar e instalar, ¿sí? Que não é o caso que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos utilizar o método de acesso que nós fazemos na maior parte de recomendações para as instituições, que é o conceito de la mais baixa fricção possível, ¿sí? Então, que vai ser com o LFD Browser e utilizando uma instalação existente, caso haga el dispositivo. Entonces, vou elegir acá. E listo. Isso é o passo que se faz de forma automática em produção. ¿Sí?
Então, aqui vou seguir com o acesso. Vou utilizar a conta que criei agora. Poner minha contrasenha. E aqui há outro ponto que eu vou fazer, simular o risco, sim? Então, eu posso elegir aqui usuário confiável ou suspeitoso. Isso que vai detectar em um ambiente de produção é a solução, sim? Não é o usuário. E as regras também que se estão a poner da instituição. Então, vocês vão poner como confiável para nós outros seguir aumentando o risco do usuário e entender o conceito de análise de risco. Vou aceder. E listo. Aqui já estou na parte transacional do canal. ¿Sí? Então, aqui eu poderia ser um banco, poderia ser uma tenda online, qualquer tipo de canal digital que se queira proteger. ¿Sí? Bueno, vamos entender um pouquinho como vai funcionar esta demo. ¿Sí? Aqui nós temos cenários específicos de risco. ¿Sí? Por exemplo, trojans do tipo RAT, trojans do tipo BGP, biometria suspeitosa, um phishing, um smishing, que são riscos que nós conhecemos e há proteção de nossa solução para esses riscos. Aqui são somente alguns, há muitos outros riscos que nós protegemos e que podemos detectar para o motor de risco. ¿Sí? Aqui temos as transações, então podemos fazer um extracto ou uma transferência. ¿Sí? E acá temos a história de las transações realizadas pelo usuário. Nós vamos analisar isso mais adelante. ¿Sí? E por fim, temos a regra de negócio, ¿sí? Que se aplicou para este exemplo. Então, acá, nós temos a seguinte regra de negócio. Para score 0 em uma transação, você vai autorizar a transação sem nenhum fator adicional, ¿sí? Sem nenhuma interação adicional. Para o score de 1 a 24, que é um risco baixo, você vai ser solicitando um QR Code. 35 a 36, um token. 37 a 56, um face recognition. E, por fim, de 57 a 100, que é o risco mais elevado, um voice recognition. Então, essa é a regra que você vai aplicar aqui. Pero cada instituição vai aplicar sua regra. ¿Sí? Então, bem, agora vamos revisar o que temos já de histórico transacional deste usuário. ¿Sí? Bueno, recorda que nós fizemos a abertura de conta para esse usuário, ¿sí? Então, desde o momento que começamos a abertura de conta, já começamos a avaliar o risco deste usuário em suas transações. Então, veja cá, a primeira transação foi uma abertura de conta, um processo de onboarding, ¿sí? Então, através de uma regra que se pode construir dentro do motor transacional, avaliando se o dispositivo já é conhecido ou não, se avaliou que o risco desta transação de tipo onboarding é zero, ¿sí? E se pode autorizar sem nenhum fator adicional, ¿sí? Listo. Já com a conta aberta, fizemos um acesso à aplicação móvel, ¿sí? Então, fizemos uma transação do tipo início de sessão em endpoint. Este evento foi enviado por a solução de proteção endpoint, que é o Topaz OFD Mobile. ¿Sí? Listo. No momento, esse aqui foi o evento de acesso, que é enviado por el endpoint. O evento da transação se enviou por el motor transacional, que por la parte transacional. Recorda que é o passo 3 do fluxo que apresentei para vocês. Então, no início de sessão, que é uma transação, foi detectado o risco zero. Por quê? Não se tinha nenhum evento suspeitoso para esse usuário. E tendo em conta que o risco zero não se tem nenhuma ação a tomar, o usuário pode fazer sua transação sem nenhum fator adicional. ¿Sí? Na sequência, empezamos um acesso ao dispositivo desktop, ¿sí? Que foi através do OFD Browser e OFD Desktop,
que é a solução endpoint. Então, se detectou este evento de login, ou seja, a aplicação endpoint informou, estou fazendo uma tentativa de login nesse dispositivo, no motor de risco. Ok, recebi o evento. E no momento de avaliar a transação, que é de tipo início de sessão, enviada por el motor, por portal transacional, nosso motor de risco retornou um score 0. Por quê? Não se tinha nenhum risco, sim? Então, se já se autorizou a transação de acesso de sessão sem nenhum fator adicional. Então, aqui é o melhor dos mundos, sim? Não temos nenhum risco, nenhum problema. Mas vamos cambiar um pouco isso agora. Listo. Então, o usuário, até o momento, não teve nenhuma fricção, nenhum problema, porque não tem nenhum risco detectado. Mas, por exemplo, se temos um evento de SMS suspeitoso, que é o smishing, né? Que temos muito hoje para ambiente Android. Então, hicimos a simulação de um evento de smishing. Vamos mirar aqui. Então, se gerou um evento de phishing para ambiente mobile, que é o smishing, e se recebeu este evento, está armazenado para esse usuário. Sim? Agora vamos fazer uma transação. Sim? Vamos, por exemplo, solicitar um extrato. Então, se solicitei um extrato e veja que, devido já ter um evento suspeitoso para esse usuário, veja que o comportamento da solução de segurança se cambiou um pouco, ou seja, há a necessidade de uma autenticação adicional porque ocorreu algum evento de risco para esse usuário. Então, se requeriu acá, de forma automática, uma autenticação por QR Code. E lá vamos fazer aqui agora. Então, você escolhe o dispositivo. Eu vou iniciar uma autenticação por QR Code. Então, vocês vão elegir acá abaixo. Vou elegir a conta. E vai ser a leitura do QR Code. Então, vocês veem que a autenticação foi autenticada, transação enviada, e o usuário pode fazer sua transação mesmo tendo um risco nessa transação. Se vê que não foi necessário eu rejeitar a transação. Eu aceitei a transação mesmo com risco, mas para isso eu apliquei um fator adicional. Vamos ver como quedou nos últimos eventos desse usuário. Listo. Então, vamos revisar acá. Então, temos o evento que generamos acá, de phishing para ambiente mobile, ¿sí? E no momento da transação do tipo extracto, devido a ter um evento suspeitoso, uma regra de negócio da instituição detectou um phishing do tipo malicious SMS, que é uma regra específica que se criou para este exemplo acá. E quando se detecta este cenário para o usuário, se aplica um score 12. ¿Sí? Listo. E para autenticar uma transação com um score 12, é necessário uma ação adicional do usuário, que é uma autenticação multifatorial. De acordo com a regra de negócio, a autenticação para um risco 12 é generar a leitura de um QR Code. Então, se empezou o processo, esperou a leitura do QR Code, o desafio foi respondido com êxito, ou seja, um dispositivo do usuário hizo a leitura deste QR Code e autenticou sem nenhum problema. E a transação foi autorizada, ¿sí? Não se rechaçou a transação. Então, vocês veem que aqui nós estamos já praticando o conceito de autenticação adaptativa baseado em risco do usuário. Então, vocês veem que se o usuário não tem nenhum risco, não foi necessário nenhum fator adicional. A partir do momento que se tiver um risco, você vai añadindo capas adicionais de segurança. ¿Sí? E um ponto importante é que os passos adicionais que estamos adicionando na transação do usuário
é uma autenticação. E a autenticação, hoje, nós sabemos que faz parte de nossa vida, sim? Temos que autenticar para muitas coisas. Então, autenticar é muito melhor do que rechazar sua transação ou então fazer um chargeback de la sua compra em e-commerce, sim? E vamos seguir agora aqui com a demo, tendo em conta esse conceito. Então, aqui agora, vamos fazer, por exemplo... Rafael, ¿sí? tenemos una pregunta de Gendry Hernández. Y pregunta que si el frontend es personalizable para adaptar el look and feel y los mensajes de cada institución. Sí, totalmente personalizable. La información que se va a presentar en front-end es la institución que va a crear. Nosotros siempre vamos a retornar el riesgo y se aplica la mensaje que quiera para el usuario. Okay. El frontend es la aplicación de la institución. Sí, y ustedes están en el background siempre. Sí, exacto. Siempre retornando el score y en caso sea aplicado también los factores de autenticación, se va a ser acionado los métodos de nuestro SDK para hacer la solicitud del factor adicional. Pero entonces, instalar una solución de estas en una institución que ya tiene montones de aplicaciones en línea y móviles, etcétera, es un trabajo grande. Sí, sí, no, porque la instalación de la solución es muy sencilla, Roberto. Por ejemplo, para aplicar la solución de protección para aplicaciones mobile, se va a integrar el dispositivo, nuestro SDK, y con 8 o 10 líneas de código se puede llamar el método de inicialización y protección. Con más 5 líneas de código se va a tener los factores de autenticación já preparados para receber uma solicitude de nosso motor de risco. Então, a implementação é muito sencilla de se fazer. E para o tema do envio da transação, da informação da transação para se avaliar o nosso motor de risco, se faz tudo através de uma interface de API. Então, é muito fácil fazer essa implementação, porque você vai declarar em back-end da instituição a API que você vai conectar e você vai enviar a informação de forma standard. Um ponto importante que hablo e alguns clientes algumas vezes creem que é uma broma é o tempo de implementação. Tivemos um caso acá em Brasília, um banco muito grande que tinha muitos canais web e móvel, que hicimos a implementação em 2 horas. Então, vai depender muito do tempo da instituição de fazer isso. Mas tendo, por exemplo, um desenvolvedor web e um móvel que vai fazer todo o processo e focado nisso, se faz a implementação em 2 horas por um tempo recorde de nós outros. Mas em uma semana está totalmente integrado. ¿Sí? É muito fácil de integrar. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, aprovechando, y las reglas para calificar el riesgo de cada banco tiene la posibilidad de definirlas. Sí, exacto, Ignacio. Una buena pregunta que usted ha hecho. Las reglas se van a hacer en nuestra consola, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una consola. Déjame cambiar aquí la vista. Déjame ver cómo puedo poner esto para arriba. Aqui. Listo. Aqui temos a consola, que hace a interface do motor de risco para as equipes que vão utilizar a solução. E aqui teremos algumas features específicas para manejar toda a solução. ¿Sí? Deixa-me carregar aqui. Então, vamos a ter features em dashboard, onde se pode fazer análise dos acessos registrados. Então, vocês miram aqui, deixa eu atualizar aqui, que os acessos que estamos fazendo aqui já se foi detectado por a solução. ¿Sí?
Então, se pode ter uma vista dos acessos que se está fazendo. Aqui está um pouco lento porque estou por la VPN, ¿sí? Então, temos a vista dos acessos, temos a análise do entorno, ou seja, como está o comportamento de meus usuários. Então, teremos uma análise de como é o parque, ¿sí? De dispositivos, navegador, sistemas operativos, acessos de dispositivos sem risco, acesso de dispositivos suspeitosos. Acá não temos muitos dados porque é um ambiente de demo, ¿sí? E temos o tema que você perguntou, que são as regras personalizadas. Acá, nós podemos criar regras específicas à necessidade da instituição. ¿Sí? Veja que aqui temos 3 regras já. E aplicamos scores distintos para quando se cumpre uma regra. ¿Sí? Pero, además de isso, a solução possui regras globais, ¿sí? Que são regras para todas as instituições que nós protegemos. E essas regras são, eu creio que são mais de 500 regras hoje, e são baseadas em toda a experiência que nós temos protegendo mais de 40 instituições aqui em Brasil. ¿Sí? Então, essas regras globais vão afetar todas as instituições, porque sabemos que são cenários de fraudes são fraudes confirmadas, ¿sí? E sabemos que afeta realmente os usuários. Mas, además dessas regras globais, cada instituição pode criar a sua regra. E como se faz isso? Como les comentei, a solução tem um equipo de suporte, ¿sí? E se pode ser a solicitude de uma regra através do equipo de suporte, ou então, acá por o criador de regras, se pode criar uma regra específica, ¿sí? Há um criador acá, há um manual para isso, com a orientação de como se fazer isso, ou se a instituição queira criar, também pode ser uma sessão com a equipe de suporte e fazer em conjunto a criação desta regra. Um ponto importante, a regra, antes de sair da produção, se pode ser um tempo de prova, ou seja, se pode criar a regra, executar a regra sem aplicar um score de risco para saber quanto vai afetar da base de usuários. Isso é um ponto importante porque se pode entender se a regra vai ter o efeito que se espera realmente. ¿Sí? É um tema muito importante acá porque ajuda muito a instituição com sua estratégia de prevenção a fraudes. ¿Sí? E, además disso, acá temos a análise de transações. ¿Sí? Deixa-me buscar aqui. Análise de transações, que é a feature da consola que vai apresentar todos os scores aplicados para cada uma das transações do usuário dentro do motor de risco. ¿Sí? Deixa-me carregar acá. Isso aqui toma um pouquinho mais de tempo devido à VPN. Vou carregar aqui, nós vemos depois. Bueno, deixa carregar aqui, depois volvemos acá. Sim, que isso toma um pouquinho mais de tempo devido ao ambiente de demo. Sim? Vamos volver acá, pero respondendo a tua pergunta, Inácio, podemos criar qualquer regra que o usuário necessite com os dados que temos. Então, vamos ter os dados do endpoint e os dados transacionais que a instituição vai enviar a nós outros. Quanto mais dados transacionais de cada transação que se está fazendo, mais rica é a análise que podemos fazer com as regras de negócio que se vai criar ou com a análise automática pelo motor de risco com o uso de machine learning. ¿Sí? Bueno, vou seguir acá. Alguma pergunta? Então, vamos fazer mais um exemplo de cenário específico e retorno de risco. ¿Sí? Então, agora, a hora aqui, vamos generar um outro evento de risco, por exemplo, uma biometria suspeitosa. Vamos avaliar como foi recebido o evento. Então, através da solução endpoint,
se detectou num evento de comportamento para o usuário, sim? Isso quedou armazenado para esse usuário. Agora vamos fazer uma outra transação, sim? Vamos fazer um extracto novamente. Essa é a solicitude de um extracto e o comportamento da solução já se cambiou de novo. Ou seja, há um risco diferente do primeiro, sim? Então, vamos começar aqui na solução mobile. Uma autenticação por token, que foi a requerida por la regra de negócio. Então, o token generado foi 479961. Listo. Então, existe lá, inserir o token. A solução detectou que o token é válido e foi generado por um dispositivo vinculado a este usuário e a transação foi autorizada. Vemos agora como quedou nos eventos acá. Então, tivemos o evento comportamental, sim, para este usuário que foi detectado por a solução endpoint. E no momento de fazer uma transação do tipo extracto, uma regra de negócio específica detectou um evento de automatização, ou seja, um evento comportamental por um malware, sim, que afetou. De acordo com esta regra, quando se detecta este cenário, se aplica um score 35, sim? E para autenticar a transação, se requer um fator adicional. De acordo com a regra de negócio, o fator adicional é uma autenticação por token, ou seja, um mobile token. Se a aplicação aguardou a autenticação por token, o desafio foi respondido com êxito, ou seja, o token é válido e não foi expirado, e se autorizou a transação. Ou seja, temos outro cenário, mesmo com um cenário de risco, logramos fazer a transação do usuário com um fator adicional, ou seja, não rechazamos a transação ou não temos um chargeback. Sim? O usuário com um passo adicional logrou fazer sua transação. Sim? Então, aqui agora vamos fazer um outro exemplo. Sim? Por exemplo, um acesso remoto de RAT, sim? Que é um tema que eu creio que afeta não só aqui no Brasil, mas toda a Latinoamérica, esse tipo de ataque por os atacantes. Sim? Então, vai ser um evento de RAT. Vamos ver como quedou isso acá. Então, foi detectado um malware em dispositivo desktop. Eu vou fazer um outro tipo de transação, por exemplo, uma transferência. Sim? Então, vou transferir hoje para esta conta o valor X. Realizar a transferência. Ok. Então, para esse tipo de transação, com esse tipo de risco, se requer uma autenticação por face. Sim? Então, vamos iniciar essa autenticação por face. Está um pouco lento. Vou elegir a conta e vou iniciar. Listo. Então, mira um ponto importante. E no momento que eu registrei a face no processo de onboarding, a solução hice duas solicitudes: virar o rosto para a direita e cerrar os olhos. Agora, solicitou duas outras ações: sorrir ou então virar o rosto para a esquerda. Então, vocês veem que a solução não vai se basear por foto, vai se basear no liveness da face do usuário e é requerido que o usuário tome ação. Não é possível com uma foto do usuário fazer a autenticação. Então, vocês veem que que o nível de segurança foi um pouco elevado devido ao risco que se foi detectado. Então, haciendo a autenticação,
se detectou que, de acordo com a face que eu apresentei agora, com a face do documento e a face que já se temia, se detectou uma similitude de 99%. ¿sí? Então, essa similitude também se pode cambiar de acordo com a regra de negócio da instituição. ¿sí? Se para uma instituição hasta 95% é ok, se pode manter. ¿sí? Então, se pode também cambiar. Então, com a autenticação hecha com sucesso, com êxito, eu vou continuar a transação e foi realizada com êxito. Vamos revisar como quedou isso acá. Listo. Tivemos evento de malware. Uma regra específica devido a detectar uma transação específica, que é uma transação que tem mais risco, e com a informação do comportamento, detectou que para essa transação do tipo transferência, com malware do tipo RAT, se tem que aplicar um score 55. ¿sí? E para realizar essa autenticação da transação, se requer uma validação por autenticação facial. Então, a autenticação foi feita com êxito e a transferência foi realizada com êxito, se foi autorizada. Então, vocês veem que acá, nós outros, avaliamos 2 pontos. O tipo de transação se cambiou, ¿sí? Deixamos de fazer um extracto, que é algo mais fácil, com pouco risco, e hicimos uma transferência de valor, e devido a ter um artefato malicioso, suspeitoso, do tipo RAT, se aplicou um score muito mais elevado. ¿sí? Então, isso nos mostra como é a visão, tendo em conta o transacionar e o comportamento do dispositivo do usuário. ¿sí? Avaliamos 2 pontos, transacionar e comportamental. ¿sí? E por último, para amplificar acá, vamos generar um evento do tipo BRP. Generamos o evento. E vamos fazer de novo, por exemplo, uma transferência. Um valor diferente. E vai ser a transferência. Listo. Então, vocês veem, para este tipo de transferência, de transação, do tipo transferência, e com risco elevado devido a um malware do tipo BGP, se é requerido uma autenticação por voz. ¿sí? Então, vocês vamos iniciar a autenticação. Vou elegir a conta e vou começar a autenticação. Estou realizando uma operação por OFD Bank. Então, leia o texto apresentado. Listo. A similitude da autenticação por voz foi de 80%. Ou seja, de acordo com a regra, eu posso seguir com minha transação, mesmo tendo um risco muito elevado, que é o que vamos ver agora. Listo. A transferência foi realizada com êxito. E vamos revisar aqui. Então, tivemos um evento do tipo malware, detectado por uma solução endpoint, e no momento da transação do tipo TED, que é uma transferência de valores, e com um malware do tipo BGP detectado por nosso motor de risco e por a regra de negócio específica, é necessário, foi aplicado um score 100. ¿sí? E para autenticar essa transação com um risco tão elevado, é necessário um fator de autenticação. ¿sí? O fator de autenticação para esta transação de risco elevado é uma validação por voz. Então, o sistema de transacionar da instituição aguardou a autenticação, o desafio da autenticação foi respondido com êxito, ou seja, autenticou com a voz do usuário, e a transação foi autorizada. ¿sí? Então, aqui nós outros finalizamos este tema do conceito de análise omnichannel e baseado em risco da transação do usuário, tendo em conta
a usabilidade e a barra fricção com o usuário. Sim? Então, vocês veem que se um usuário tem um baixo risco de transacional e comportamental, não há por que sempre fazer a solicitude de uma autenticação por voz. Mas se o usuário tem realmente um risco detectado em seu acesso ao canal transacional, se pode elevar este risco para fazer uma autenticação com mais segurança. ¿Sí? Então, é isso que a solução tem por objetivo, aplicar essa autenticação baseada em risco, com barra fricção, tendo em conta sempre proteger e não afetar a usabilidade. ¿Sí? Não sei se vocês têm alguma pergunta, se querem fazer mais algum cenário acá. No sé si alguno de los participantes quiere plantear su pregunta. Yo tengo una, Rafael. Sí, Mira, también ustedes, al tener afiliados a muchas instituciones, en el caso de Brasil, y manteniendo separado lo que es de cada uno, hacen una analítica del ecosistema y tienen algún tipo de, no sé, de alertas, qué está sucediendo, prepárese para este tipo de evento que está sucediendo en otros lugares sin revelar en qué banco está ocurriendo, o ciertos comportamientos que están observando de los criminales. ¿Existe alguna forma de difundir ese conocimiento para que se prepare mejor la prevención, digamos, y las contramedidas que hagan los bancos afiliados a los servicios? Sí, claro, buena pregunta, Ignacio. Sí, siempre podemos hacer la validación del riesgo de la institución contra toda la base de clientes que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, podemos evaluar esse risco, pero lo que entregamos para a instituição protegida é risco baseado em outra instituição, pero não informamos em qual instituição. Para nós é importante manter claro, a informação de cada instituição preservada e com segurança. E essa temos uma feature específica acá em nossa consola que apresenta essa informação que você perguntou, que é análise de incidentes. Que é o quê? É como uma relação do nível de eventos suspeitosos que temos na instituição que estamos a proteger com os riscos com os eventos de risco global que nós outros temos em nossa base, sim? Deixa-me buscar aqui. Perdão. Eventos suspeitosos. Esses aqui. Deixa carregar acá, porque é muita data que se carga. Então, aqui teremos uma vista realmente do que você perguntou. Então, vocês veem aqui na parte azul, azul mais escuro, temos uma visão global dos eventos de riscos detectados por todas as instituições protegidas. E acá, em azul claro, temos a vista dos eventos de risco para essa instituição que estamos avaliando acá. É que aqui nós temos muito pouco eventos, que é uma demo, mas veja acá. Em relação a hoje, sim? Vemos hoje, de forma global, 7.060.000 eventos de riscos enviados por toda a instituição que nós protegemos. E para esta demo, que é o OFDB, tivemos 5 eventos de risco. Então, através de cá, você pode ter uma ideia de como está a instituição em relação a los demás, sim? E quando eu digo os demais, eu digo as 40 instituições aqui em Brasil e as 5 maiores da América Latina, sim? Entre elas o Banco Itaú e outros bancos que todos conhecem muito bem em toda a Latinoamérica. Então, são volumes de dados
volumes de dispositivos de usuários muito grandes que nós outros conhecemos, sim? E isso nos permite, através desse volume de data, não só melhorar regras específicas para cada uma das instituições, mas também melhorar nosso motor de risco com a tecnologia Machine Learning. Então, tudo que recebemos e processamos, nosso Machine Learning está a aprender para melhorar as análises futuras que vamos fazer de retorno do score de risco. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. No sé si alguno más de los participantes quiere plantear su pregunta. Bueno, no, más que una pregunta, pues es un comentario. Me gusta muchísimo esta orientación personalizada y no solo al usuario, sino al tipo de transacción que se está ejecutando. Realmente es muy molesto que uno todavía se encuentra en muchos sitios y bancos inclusive, que está uno apurado tratando de hacer una transacción y te dice tu palabra clave está vencida en ese momento, precisamente cuando está uno en el apuro. No sé, hay cosas muy sencillas que uno puede hacer. La clave está vencida, pero déjeme hacer esta transacción y al final la cambio. Pues, tenés una urgencia y a veces pues, cuando los sistemas de seguridad son muy intrusivos, lo que logran más bien es que uno va a ir a comprar a otro sitio o simplemente no hace la transacción que efectivamente se necesitaba y la hace en otro banco. En efecto, pues me ha gustado mucho este tipo de score que se maneja por usuario y por transacción y con multidispositivos, en fin. Muy complacido por la charla. Muchísimas gracias. Listo, perfeito. Sí, realmente tener este modelo hoy de solución llevó como 20 años para tener este modelo. Entonces, essa solução tem 20 anos de experiência cá em Brasil e seguiu evolucionando com a tecnologia, com a necessidade de mercado e também com os ataques dos delinquentes. Sim? Então, chegar a este modelo não há 1 ou 2 anos, como 20 anos de muita experiência. E por isso temos uma solução hoje que nós nos alegra dizer que está de acordo com essa necessidade de mercado, que é a seguridade com fricção, quando se requer, ¿sí? Muy bien. Bueno, en nombre de don Roberto Sasso y del club y todos los participantes, quiero dar las gracias a Rafael porque por hoy y por toda la preparación previa a hoy, ¿verdad? Rafael y su equipo tradujeron al español muchas cosas, trabajaron fuerte, crear los ejemplos y demás, y sabemos que incluso en tiempo de vacaciones Rafael dedicó horas de trabajo para poder estar hoy con nosotros. Es que les solicito a todos que abran sus micrófonos y le damos un aplauso de agradecimiento a Rafael y lo felicitemos por la sesión de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que sea la primera, Rafael. Podamos tener más adelante de nuevo tu participación. Gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Si tienen más preguntas, pueden hacérnoslas llegar. Nosotros vamos a compartir también la presentación de Rafael, bueno, el PPT de apoyo, ¿verdad? Y el video, pues, don Eric Murillo nos lo hará distribuible dentro de un tiempito, ¿verdad? La grabación de YouTube. Así es que muchas gracias, Rafael, que tengan todos muy buen día y nos vemos el próximo mes. Listo, gracias, chao. Gracias, chao. Buen día, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Gracias.